Pessoal, começou o nosso programa na Laje com Lincoln Reis. E a nossa convidada vem lá da ala emocional. Da ala emocional, que vocês vão saber. Porque eu vou ler o currículo dela, o nome dela é Luciana Mara. E ela é terapeuta interativa e psicanalista, palestrante, educadora socioemocional em escolas públicas e também advogada. Será que deu certo, advogada? Esse trabalho de socioemocional, buscar o emocional das pessoas, está aqui no Na Laje, vamos falar sobre isso. Esse é o tema, emoção para a sua vida no Na Laje com Lincoln Reis. Vou acordar o Raí, que ele está completamente dormindo, num calor senegalês que só a Baixada Santista tem, como diz o meu amigo Filete. Produção, Raí, acorda, solta o foguete e solta a vinheta. Luciana, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Está aqui dividindo um pouco da sua sabedoria para os nossos telespectadores, web espectadores, porque o programa vai para as plataformas digitais. E lá são os nossos web espectadores. Então, bora falar um pouquinho sobre emoção. Bora, me sinto honrada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês e bater esse bate-papo gostoso sobre saúde mental, emoções, sentimentos. Que legal. E o bacana é que eu tenho uma nossa amiga lá, Marcinha. Marcinha deve estar esparramada no sofá dela e assistindo o nosso programa. Por quê? A Marcinha conhece a Luciana, ela falou, Lincoln, isso aí é pedra 90, é nota 1000. Pode perguntar que ela responde na lata. Marcinha é aquela machinha terrível. Aquilo ali amada. É um amor em pessoa, desperta emoções. É o que a gente vai falar hoje. Sim. É o que a gente vai falar hoje. E já vamos para as perguntas. E as perguntas são idealizadas pelo Edson. Alô, Edson Pipoca. O Edson Pipoca é que idealiza as perguntas, tá, Luciana? Então vamos lá. Existe um discurso que a gente tem que cuidar dos outros. E quem cuida tem que se cuidar também, ou não? Como é que fala? Eu falo isso de cuidar. Você sempre cuidou do lado emocional, cuidou das pessoas. E quem vai cuidar da Luciana quando a Luciana der um boom, aquele boom que a gente precisa, né? Precisa de uma palavra amiga, precisa de um companheiro, de uma companheira, para a gente poder estar batendo aquele papo. E quem cuida da Luciana? Sim. Perfeito, né? A gente é muito de cuidar do outro, né? Principalmente essa questão da mulher, a gente cuida, a gente se desdobra, profissão, filhos, o homem também tem essa questão, né? Que hoje ajuda muito as mulheres em casa, enfim. Mas quem é que cuida do eu, né? Quem está cuidando de mim? Porque eu sempre falo, né, nas minhas palestras, enfim, para os meus pacientes, essa questão, né? Caixa d'água vazia não enche torneira de ninguém. Então a gente só dá o que a gente tem. Se eu cuidar de mim, faz com que eu cuide do meu outro também, do próximo, entendeu? Porque eu só dou o que eu tenho. Então a gente tem que olhar muito pra gente, né? Esse autocuidado e entender que não é um egoísmo, que a gente tem muito essa questão, nossa, mas eu vou ser egoísta, nossa, mas tem que pensar no outro. Não, você pensando em você, você está pensando no outro também. Então é muito importante a gente ter no nosso dia a dia, eu sei que a rotina é estressante, é uma loucura, hoje em dia tudo passa muito rápido, você tem aquela rotina, né, extremada, mas a gente tem que sim tirar um tempinho, e esse tempinho às vezes as pessoas acham que é 1 hora e meia, não gente, às vezes é 5 minutos que você se conecta com você, que você toma um cafezinho no estado de presença que eu gosto tanto de trabalhar, que você faz uma reflexão, uma autoanálise do seu dia, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, como eu posso fazer melhor amanhã, porque a gente também tem essa questão de muito se julgar também, né, se pressionar. Não, vamos acolher também, vamos nos acolher. Como eu faço com o outro, eu faço comigo também. Assim eu coloco um compromisso na minha agenda que eu devo cumprir, às vezes uma consulta médica, às vezes estar aqui, né, conversando com você, que é um compromisso. Então eu faço esse compromisso comigo também. Então eu vou
vou colocar na minha agenda também, porque eu também sou muito importante na minha vida e a gente acaba esquecendo disso. E depois a gente paga o preço das nossas escolhas, né? O corpo começa a falar, que o corpo fala, viu, gente? Uma dorzinha de cabeça, uma questãozinha ali, daqui a pouco vai piorando, vai piorando, vai piorando, porque o corpo está te avisando que você precisa ter esse olhar para você e você não percebe. E depois o preço vai ser muito alto a ser pago. Que legal. E principalmente, né, a gente tem que levar em consideração que principalmente as mulheres, né? As mulheres, o marido sai para trabalhar, o marido sai para jogar uma bola, o marido sai para jogar um snooker, sai para ir no boteco com os amigos. E a mulher fica ali, né? O dia inteiro, em casa ou vai para o trabalho, né? Então, assim, fica aquela rotina massacrante para a própria mulher, né? Massacrante que a gente fala assim, eu falo para minha esposa que eu não consigo fazer metade das tarefas que ela faz no dia a dia. Eu não consigo atender o telefone e tá digitando. Eu não consigo. Mas é neurológico, viu, E ela Lico? já tá segurando uma... Antes, quando a nossa bebê era pequenininha, tava no peito pendurado, tava fazendo a comida. Então, assim, para a mulher, tem um desgaste bem maior. Não que é frágil, não. É um desgaste maior porque, cuida de casa, só cuida de casa. Não, cuida de casa tem uma responsabilidade. Tem mulheres também que têm o seu dia a dia no trabalho, são doutoras, tem médicas, tem todas as classes. Nós temos vereadoras, temos tudo, né? Então, assim, e massacra muito as mulheres, né? Porque a mulher, às vezes, vai procurar o seu cônjuge, né? Para poder bater um papo, o cara tá cansado, já tá dormindo, porque a mulher não cansa, porque a mulher tá ali sempre buscando. Então, é bacana a gente estar participando e falando um pouco sobre as mulheres, falando um pouco também sobre os homens. Também os homens também precisam, né? Porque senão o tic-teco estoura. O ser humano precisa desse olhar, né? E só para aliviar a barra aqui, é neurológico. Isso é neurológico, essa questão da mulher é multifacetas mesmo. A gente consegue, tem várias funções. E o homem ele é mais focado, né? Por uma questão de arquétipos aí, de entendimento. É mesmo? Vocês conseguem focar, vocês focam. Se você pedir para você fazer 3 coisas mesmo, não dá, mas a mulher ela consegue, ela tem essa vertente. Só que aí acontece o seguinte, a gente acaba naquela questão do sair do equilíbrio, né? A gente quer fazer muito, quer dar conta de tudo. Por isso que essa vertente do autocuidado, tanto para o homem quanto para a mulher, para o ser humano em questão, é tão importante. Caramba, eu tinha uma amiga que trabalhava comigo lá no comércio exterior e ela cuidava da parte financeira. Era um avião aquela menina, porque ela era muito rápida, muito rápida. Ela atendia aqui, pagava, já tá pago a armazenagem, tá pago. E era rápido. E eu falei assim, caramba, a gente tem que dar valor, né? Sim. Tem que falar assim, poxa, eu não tenho condições de fazer, ter humildade e falar assim, eu não tenho condições de fazer o que essa menina faz em questão de minutos, né? Rápida. Ela atendia, falava, cadê o valor? Passa a conta, banco. Às vezes dava um erro, lógico que dava um erro por conta da rapidez e a pressão que era em cima dela. A pressão, para armazenagem, paga BL, paga isso. Fabiana era terrível, lá a bichinha trabalhava muito. Então a gente procura sempre estar trazendo as informações, ser humilde de falar assim, eu não tenho capacidade dessa rapidez. E você vem aqui e explica que tem o foco do homem, né? Vamos embora às perguntas. E o que é inteligência emocional, inteligência emocional, não é eco não. O que é inteligência emocional e como o desenvolvimento da inteligência emocional pode impactar positivamente na vida das pessoas e profissionalmente. Falei eco não, emocional. Inteligência emocional, né? É um tema bem abordado hoje em dia, né? Essa questão da inteligência emocional, né? Emoções, sentimentos, né? São diferentes, não são? Emoções e sentimentos são abordagens diferentes, né? A emoção, ela é primitiva. Então, todo mundo tem aquela questão da raiva, do medo, é inato do ser humano. Até aquela questão do Divertidamente, do filminho, aquele filminho da Disney, eles falam mesmo dessas emoções, né? Então é inato, o ser humano sente, e ele é primitivo, então ele toma conta da gente, o emocional, ele toma conta. Então eu fico assim, meio assim com essa questão de inteligência, eu acho que não dá, as emoções nunca vão ser inteligentes, tá bom? Se a gente toma alguma atitude, alguma ação, fala alguma coisa no calor da emoção que a gente sempre fala, a razão tá lá embaixo. Não dá para estar emoção e razão no mesmo nível. Então a gente tem que fazer, na verdade, essa inteligência emocional, que eu gosto muito de chamar de gerenciamento emocional, é você aprender, todos somos capazes, não tem idade, né, de gerenciar a emoção. O que é de uma forma abordagem bem, para a gente ter um entendimento bem tranquilo aí? Na verdade, a reação e o estímulo, estão compactados.
E a gente toma automaticamente, né? E a gente fala coisa, putz, falei aquilo, meu Deus, e agora? Não tem como voltar, já falei. E aí, em vez de você, na verdade, uma situação de um conflito, digamos, melhorar aquilo, você piora. Você, em vez de ter um desafio, você tem 5 agora, que você foi no calor da emoção. Então, na verdade, é trabalhar um gerenciamento de descompactar esse estímulo com essa reação. É como criar um espacinho aqui que a gente deve criar para a gente tomar uma atitude melhor. Na verdade, a gente tem várias ferramentas, como uma respiração, porque a gente não consegue respirar adequadamente. Quando a gente está nervoso, a gente vê que a respiração fica, a gente pode respirar mais profundamente, porque a gente consegue dar um espacinho. Aquele copo d'água que todo mundo fala assim, não, toma um copo com a água que está. Não é a água especificamente, né? Mas é o fato de você parar e beber, já dá aquela questão de abaixar um pouco a emoção. Então, isso que é o reconhecer, é o conhecer aquele estado que você está e ter um nível de consciência, de colocar um valor em cima daquilo e adequar com o que você vem à tona e com o que você devolve, né? Para aquela situação. Então, isso que seria um gerenciamento emocional que é muito importante. E aí você falou nas áreas profissionais, na área dos relacionamentos, eu acho que é um fator primordial a gente ter esse gerenciamento emocional, porque é onde a gente vai evitar várias questões que depois a gente, na verdade, o desafio inicial ficou para trás e o desafio que veio depois de uma reação que não foi adequada é bem pior. E aí a gente vai, às vezes, colocando na caixinha, vamos dar exemplo até de um relacionamento amoroso, digamos que você aguentando aquilo, depois você estoura por uma coisa que não tem nada a ver, mas foi a gota d'água que o copão estava cheio, que você não foi trabalhando o seu entendimento. Por que eu estou tendo essa reação que o Lincoln está falando isso para mim? Por que ele está assim? Né? Porque essa questão de um autoconhecimento é muito importante para a gente ter um gerenciamento emocional. Essa questão da percepção, né? Não deixar sempre, eu sou assim mesmo. Não. Né? Não, por que eu faço sempre assim? A gente segue muitos padrões também, tá, Lincoln? De acordo com a nossa vivência, de acordo com a nossa criação. Então, não, eu posso sim parar, pisar no freinho lá da minha vida e não deixar lá na frente pagar o preço das minhas atitudes aqui. Agora, se a gente tem essa consciência, tudo que a gente traz para a consciência, a gente tem o poder de mudar. O que a gente não está na consciência, que está no automático, a gente não consegue mudar. Que geralmente a gente fala assim, não é culpa não, é culpa do Lincoln, que ele é assim, assim, assado. Calma, será mesmo? Vamos colocar a posse da minha vida na minha mão, né? Não ser, quando a gente fala, né? Não ser efeito da sua vida, mas ser causa da sua vida. Isso que o gerenciamento emocional traz para você. Você começa a ser causa da sua vida, não efeito das coisas que te acontecem. Caramba, que aula, hein? Que aula. E vamos falar um pouco sobre... chamou muita atenção, que eu vou até pedir pro Pipoca, que ele está assistindo na casa dele, para ele guardar para a gente fazer como mensagem do dia, hein? Caixa d'água vazia... Não enche copo... Não enche torneira de ninguém. Não enche torneira de ninguém. Mas é isso aí, ele tá lá, se olhando. Fala, Pipoca, fala, louco. E o bacana é que aqui, doutora, né? Aqui, doutora, o programa é raiz, né? Tem até um inseto aí que queria roubar a cena, né? Queria roubar a cena e atrapalhando a nossa entrevistada aqui. Mas vamos lá, vamos continuar nosso programa que nada vai atrapalhar. Com esse calor aqui não atrapalha nada. Nada. Você pode vir maquiada que a maquiagem vai derreter aqui nesse calor. Doutora, era advogada. Ela era advogada. Mas conta um pouquinho dessa passagem aí. Era advogada, mas o maridão chegou e falou assim, poxa, tá unindo muitas pessoas rápido. O pessoal quer separar e você está unindo, mas é bacana. Era advogada e se tornou terapeuta. Como é que foi essa troca, essa transição, né? Sim, eu atuei muito tempo, eu militei muito tempo como advogada na área de família, na área tributária. E na área de família, chegavam até mim muitos divórcios, que as questões eram, assim, a briga em relação à criança, né, em relação a utilizar aquela criança como uma moeda de troca, e isso me angustiava muito, né? Então, na verdade, eu chamava uma parte, a outra parte para o escritório, e aí eu conversava. Acabava que eles retornavam, ou então não passava de litigioso para consensual, né? Eu já teve casos que na sala de audiência o juiz perguntou, e aí, são certos da separação, do divórcio, enfim? E aí falava, não, a gente resolveu voltar. Então, o meu marido começou a brincar comigo, Luciana, eu acho que você não está na profissão certa. Eu estou tendo uns sinais, né? Não tem aquela frase, aquele jargão que fala assim qualquer, não direi nada, mas haverá sinais. Isso. É bem essa questão. E aí eu fui me entendendo mesmo, porque, gente, a gente tem eu acho que cada um tem um compartilhar aqui, cada um veio com um propósito, uma missão, como você queira chamar, mas eu tenho uma, o Lincoln tem outra, você aí tem outra missão, e a gente vai se agregando. E a minha missão, na verdade, é agregar, não é separar. E com esse entendimento, eu fui atrás, né? Eu sempre gostei muito de estudar.
Mas até ter essa transição, eu engordei 26 quilos, eu fui naquela compulsão pela comida, porque eu tinha que tomar uma decisão na minha vida com uma carreira estabilizada, com investimento financeiro, numa idade já, eu vou fazer agora 51, espero que eu esteja falando, não parece, né? Não parece, mas eu vou fazer agora 51 semana que vem, e eu tive que levar essa decisão com 40, já com 3 filhos, né? Então foi uma transição, assim, desafiadora, mas hoje... Tem que ter coragem. Coragem, tem que ter coragem, né? Mas hoje eu sei o quanto isso me faz bem, o quanto é fluido, que a gente fala sempre no estado de flow, né? Que é aquilo que você faz sem perceber que o tempo está passando. Por exemplo, se eu fosse ficar aqui o dia inteiro falando com o Lincoln nesse sol aqui, que ele fala que é Senegal, né? Eu ficaria, porque isso faz o meu coração vibrar, sabe assim? Então, por isso que foi essa transição de carreira e hoje tudo vem tranquilamente, né? É muito gostoso. Olha, isso. Tem que ter coragem, né? Com a idade, né? Naquele momento da idade, estava estabilizada e tudo, mas o amor falou mais alto. O amor falou mais alto e se conectou. Né? Se conectou com o quê? Todo mundo ia lá procurar o escritório de advocacia da doutora Luciana. Todo mundo ia lá. Eles chegavam separados, chegavam um gritando com o outro, e o menininho no meio, a menininha no meio, a criança no meio e o pau cantando. Depois, quando chegava para falar com o homem da capa preta, que é o juiz, já estavam todo mundo já se beijando, porque a doutora já foi lá e conversou. E mudou todo o cenário, já dividiram tudo. Tava tudo dividido. Depois se juntaram de novo. Então ela falou assim, pô, peraí. E o marido deu aquele toque, aquele empurrão. Por isso que serve também o marido. O marido serve para também dar um conselho. Ele falou assim para ela, é melhor sair de doutora para a gente poder unir mais as pessoas, trazer a emoção, trazer a união. Brincadeiras à parte, pessoal. Mas é isso que é bacana. Tem que ter coragem e iniciativa. Porque senão tu vai estar lá só pelo dinheiro. Sim. Então a doutora era doutora, né? Doutora, que a gente fala. Também é doutora quando é terapeuta, também é doutora. Então não fugiu nada de doutora. E doutora ali na advocacia, e depois falou assim, poxa, aos 40 e poucos anos, 40 e... 40. 40 anos, falou assim, caramba, vou mudar a rota. É a mesma coisa que você está subindo a serra, fala assim, não, vou descer para ir para Peruíbe. Está indo para o interior, aí descer para ir para Peruíbe. Então é trocar totalmente de rota e esse sucesso. Mas vamos às perguntas que o programa é rápido aqui, doutora. O programa é muito rápido. Nós temos 30 minutos lá na STV, então vamos embora. Fala um pouquinho sobre a inteligência emocional nas escolas públicas, né? Sim. Então, é um projeto que fez meu coração vibrar, né? Eu sempre alinhada com essa questão de dirimir os conflitos, né? Na verdade, tornar a vida do ser humano mais leve. Quando eu falo isso, não quer dizer que a gente não vai ter conflitos, porque a gente está aqui numa dimensão que vai ter conflitos, né? Na verdade, a gente aprender a lidar com os conflitos, com os desafios do nosso dia a dia. É a gente ficar mais forte do que os desafios. E aí eu vim o ano passado trabalhando muito na escola Florestan Fernandes, né? Com uma direção maravilhosa do Paolo, né? Da Paloma, enfim, da direção do colégio. E esse ano, efetivamente, a gente colocou na parte integral, que o colégio esse ano virou integral, e a gente colocou no contraturno da rede regular a questão da educação socioemocional. O que é uma educação socioemocional, Lu? É aquela questão de saber lidar justamente com seus sentimentos, de saber que eu tenho medo, que eu tenho raiva, de ter uma escuta ativa, empática, que a gente tem lá as salas da escuta, da escuta atípica, não, da escuta empática, que a gente fala, né? Que eu falo, que eu brinco, é um pronto-socorro emocional. Não é uma abordagem de terapia, porque terapia é um processo, às vezes tem que abrir algumas questões que a gente tem que saber fechar. Então, na verdade, é uma escuta, é um atendimento fraterno, que aí um professor pode chegar lá e falar assim, nossa, hoje aconteceu isso, por quê? Porque senão a gente, ser humano, ele faz transferência. Eu chego com uma questão que aconteceu na minha casa, mas eu não posso contar na minha esposa porque ela vai ficar de cara virada para mim. O que eu faço? Ser humano, tá bom, gente? No outro dia eu desconto numa sala de aula com um aluno, sabe, com uma funcionária. Então a gente faz muito isso, a gente faz muito transferência. Nós fazemos isso, né? Projeção de transferência. Então a questão é essa, é ensinar o aluno, né, na verdade, entender as emoções, sentimentos, é justamente ensiná-lo a gerenciar, fazer esse compasso entre a minha reação, entre o meu estímulo e a minha reação. E ele saber que ele vai ter medo, que ele vai ter ansiedade. Eu gosto muito dessa abordagem de como a gente fala, né? Não é que eu sou ansioso, eu sou medroso. Muito cuidado com como a gente fala com a gente, né? Que as palavras têm poder. Eu estou num momento ansioso. Eu estou num momento que eu tenho medo. Mas o meu medo, ele não vai tomar um desequilíbrio tão grande na minha vida que ele vai pegar o carro da minha vida e vai dirigir. O que a gente vai fazer? Senhor medo, vem cá. Porque tudo que a gente luta contra
cria uma potência. Né? Então a gente acolhe esse medo, ok, tá o medo aqui, vou colocar no banco do passageiro, bora seu medo comigo, e vamos lá. É isso que a gente faz, é a gente que a gente ensina. E eles vão podendo falar, tendo um momentinho deles, que às vezes tem conflito em casa, conflito com o professor. E aí eles não ficam magoados, por exemplo, que aconteceu essa semana. Não é a matemática que era a questão. Aí eles vão levando para a vida toda. Nossa, é a matemática. Não, não é. É a questão do professor. Eles começam a se entender, a se compreender, a se autoconhecer, a saber o que é importante, a saber que aquele grupo que eu quero pertencer, porque nós somos seres de pertencimento, eu não preciso fazer coisas que eu acho que é errada para pertencer àquele grupo. Aquele grupo não faz sentido para mim. O que acontece muito com os adolescentes, né? Eu quero fazer parte daquele grupo me acolhe, se eu não tenho uma acolhida em casa ou na escola, aquele grupo que me acolhe pode estar fazendo a coisa mais errada do mundo, mas eu vou fazer porque lá eu sou reconhecido. Então ele se conhecer ao ponto de falar assim, não, aquilo ali para mim é errado. Aquilo dali eu não vou fazer, aquilo dali vai ferir a minha essência, eu vou pagar um preço. Então toda essa abordagem, né, essa questão que esse ano a gente está tendo lá no Florestan Fernandes, que está tendo já o retorno, a gente está conseguindo mensurar até na parte cognitiva, porque se chega um adolescente com questões emocionais, ele não vai ter uma cognição ideal para aprender, né, no turno da matemática, física, enfim, nas matérias aí regulares, ele não vai ter. Ele trabalhando esse emocional, trabalhando na verdade o ser humano, que eu gosto de trabalhar o ser humano, ele vai poder chegar na aula regular e ter uma capacidade de cognição. E a gente já está vendo, já está mensurando essas questões na escola. Que legal. Já me viu até um filme aqui sobre a saúde, paliativo da saúde. Que as pessoas antigamente, nós tínhamos os próprios avós, os avós, né? Que morriam nos lares, né? Morriam dormindo. Aí as pessoas começaram a fazer o quê? Levar para a saúde pública uma idosa de 99 anos, uma senhora de 103 anos, que poderia estar ali, adoecer ou morrer em paz, dentro da casa, e leva o ente querido para o hospital, pega-se uma bactéria, acaba que sofrendo mais ainda. E o lado emocional das pessoas, que vai aquele conflito. Eu quero salvar a vida, mas assim, será que a vida daquela pessoa já fez sentido para ela nesse decorrer de toda essa trajetória? Então, assim, às vezes a gente quer e não procura ouvir o outro. Então, poxa, bacana, hein? Se emocionei, Pipoca. Olha o Pipoca aí, Pipoca tá demais. Tá trazendo cada entrevista aqui, uma melhor que a outra. Bom, pessoal, é uma pena a gente tá chegando ao fim, mas tem algumas perguntinhas ainda, doutora. Os bastidores aqui do programa é complicado, para a gente poder buscar uma água, traz uma água, os bastidores aqui é complicado. Mas esse é o programa é raiz. O programa é raiz, até o nosso cinegrafista é raiz. Não é raiz, é raiz. Bom, doutora, as exposições das pessoas nas redes sociais. A gente tem amigos, colegas, muitas pessoas estão se expondo nas redes sociais e até o cônjuge nem sabia que aquela pessoa era, ou o amigo não sabia. Poxa, tu não sabia nem que tu era casado. Então, tem umas exposições que estão acontecendo nas redes sociais. Isso aí ajuda ou atrapalha, doutora? Só você, para nos dizer. Vamos lá, né? Essa questão o ser humano, a gente procura muito a homeostase, o equilíbrio. Tudo que está em desequilíbrio, a gente vai atrás. O equilíbrio é o caminho do meio. As polaridades não nos fazem bem. E a gente sempre está nas polaridades. Né? A questão até, vou linkar até com a inteligência artificial que está vindo aí, né? A IA, que todo mundo está muito preocupado, a questão dessa exposição, as redes, e até nas escolas a gente está vendo, nossa, proíbe, não proíbe, como está essa questão? Eu acho, né, eu entendo que não dá mais para fugir dessas questões, né? A gente tem que trabalhar assim as redes sociais, a gente tem que ter, na verdade, a gente não pode utilizar o celular, as redes sociais, de uma forma adequada ou não. Então vai depender muito de quem está mexendo naquele aparelhinho, né? Que eu falo sempre na questão seguinte, a gente tem uma faca que a gente pode fazer uma comida maravilhosa com a faca, ou a gente pode ferir uma pessoa com uma faca. É a mesma faca, é o mesmo objeto, mas é como eu utilizo esse objeto. Então as pessoas elas estão perdendo o equilíbrio, né? E aí tem até o contraponto daquelas vidas maravilhosas, né? Daquelas questões
questões, eu já trabalhei muito com uma paciente pela manhã essa questão, né? Do quanto aquela exposição na rede social é maravilhosa, que é tudo, né? Um conto de fadas. E na verdade a pessoa tem uma expectativa de ter e fica buscando aquilo que ela nunca vai conseguir. Porque na verdade aquilo dali é uma capa, né? Como essa questão da exposição, às vezes é falta de uma rede de apoio, né? Ela quer ferir tanto o outro que ela encontra nesse objeto que ela vai falar assim, ah, é? Então eu vou ferir. É aquela questão, lembra? Aqui o emocional tomou totalmente conta. E depois que você expõe uma pessoa a nesse nível que você estava comentando na rede social, o que vai causar aquela pessoa? Às vezes uma conversa, um entendimento, uma comunicação não violenta que eu trabalho bastante, que é como se comunicar, como eu fazer me entender, qual é a minha necessidade, qual é o meu sentimento. Você trabalhando essas questões de uma forma mais adequada, você soluciona conflitos, né, que não vão tão adiante. Agora imagina essa exposição inadequada nas redes sociais. Então eu entendo que é muito mais para o lado negativo, né, do que positivo. E a gente sempre procurar o equilíbrio. Né? O meu equilíbrio, entender que aquilo dali eu posso falar o que eu quiser, como eu quiser, eu posso mostrar só uma vivência maravilhosa, que não tem desafios, que por exemplo não tem que pegar filho daqui a pouco em colégio, que eu não dei um perrengue, não furou um pneu, enfim, é o que eu quero mostrar. Então o outro entender que está vendo, calma, cuidado, tanto para que a pessoa que está utilizando aquele aparelho, aquela rede social, enfim, alguma questão nesses termos, como para quem está vendo, cuidado, sempre procura, gente, o equilíbrio. Nada de polaridades. Polaridades não são legais e não são sustentáveis. Caminho do meio. Como eu vou utilizar isso? Equilíbrio. Nem positivo e nem negativo, né? Porque a luz acende com esses dois polos, né? O negativo e o positivo. Então, você tem que estar no meio. Equilíbrio. Tem equilíbrio. Não está muito positivo demais, pode dar algum problema lá na frente. Está muito negativo demais, pode dar um problema lá na frente. Então, o equilíbrio entre o positivo e o negativo você tem que ter para poder focar o meio. Perfeito. Não é isso? Isso mesmo. Eu tirei uma exposição aqui rápida do positivo e negativo, que é o fio preto e o fio vermelho, né? Isso aí. Doutora Luciana, uma pena que a gente chegou ao fim de mais um programa, mais um na Laje aí, registrado, e um na Laje diferente, hein? Falando um pouquinho de emoções. Doutora, as considerações finais e agradecer mais uma vez a sua vinda à nossa humilde residência, humilde Laje. Estamos aqui. Muito obrigado. Gratidão, gratidão aí pelo bate-papo tão gostoso, né? Que a gente pode aqui se conectar e pensar sobre coisas que a gente não para no dia a dia para refletir e que faz uma grande diferença no nosso viver, na nossa vida, né? E se eu posso deixar aí uma mensagem para o pessoal? Deve. Então, gente, eu falo muito com meus pacientes, né? Nas palestras, observem com que vocês andam perdendo a sua energia e o seu tempo no seu dia a dia. Né? Será que vale a pena mesmo, né, eu ficar naquilo, perder meu tempo e energia com aquela questão? Será que eu tenho controle de resolver aquilo? Porque o ser humano, ele se preocupa muito e perde muito tempo com que não tem controle. Então, o que eu tenho controle em relação àquilo? Como que eu posso vivenciar aquela questão? Porque a gente vai drenando a nossa energia, a nossa disposição. Quando chega uma questão que a gente realmente tem que se conectar com aquela questão, a gente já está defasado. Sim. Então, a gente não vai ter aquela clareza para a gente lidar bem com aquilo. Então, cuidado com o que vocês estão gastando, perdendo, exterminando aí a sua energia e seu tempo. Bacana. Tá? Gratidão. Pessoal, esse foi mais um programa na Laje com Lincoln Reis. E antes de terminar, deixar aqui os abraços e as pessoas, os beijos para as pessoas que seguem a gente e acompanham o nosso programa. Alô, Giba! O Giba é nosso eterno primeiro telespectador. O Giba tá aí, eu tô percebendo que tu tá aí, Giba. Atrás da câmera do Lente Nervosa Raí. Você tá aí, eu tô falando diretamente com você nessa tarde, início de tarde de sábado. Giba, o nosso eterno telespectador. Também tem a Conceição, a dona Conceição que fica lá na Vila Progresso. Tem a dona Noélia que trabalha lá na Ponto Chique. Tem o Valdir, o Simval, tem o Lucas, tem o Santiago, tem o Denão. Tem todo mundo aí assistindo, acompanhando o nosso programa na Laje com Lincoln Reis. Até a próxima!